Meu nome é Rafael Andrade, e tudo começou numa cidadezinha do interior de Minas Gerais chamada Ouro Preto. Em 2010, eu era o típico cara que gostava de tecnologia, mas minha família não via isso com bons olhos. Menos meu pai sempre dizia que eu devia seguir a carreira dele, trabalhar na mineração, algo mais seguro, mas eu tinha um sonho diferente. Criar algo que transformasse vidas, algo grande. A empresa da família era uma fábrica de equipamentos mineradores que já estava passando por dificuldades financeiras há anos. Eu comecei lá ajudando nas máquinas, mas era evidente que estávamos afundando. Foi então que, durante a faculdade de Engenharia de Computação em Belo Horizonte, tive uma ideia que poderia mudar tudo. Desenvolver um software de logística para otimizar as entregas da fábrica, reduzir custos e melhorar a produtividade. Nos primeiros meses, trabalhei quase sem dormir. Era um projeto pequeno, feito no meu quarto, mas com um potencial gigante. Quando apresentei para meu pai, ele riu e disse: "Rafael, isso não vai salvar essa empresa falida." Mas eu tinha convicção. Aos poucos, consegui convencer a diretoria a testar o software. Os resultados foram além do esperado. Em menos de um ano, a empresa saiu do vermelho e começou a registrar lucros significativos. Porém, nem tudo eram flores. Minha irmã Mariana, que sempre foi a queridinha dos nossos pais, formada em administração em São Paulo, voltou para a cidade, decidida a assumir o controle da empresa. Ela tinha o apoio total do meu pai, que, no aniversário de 60 anos dele, fez um anúncio inesperado: "Passo a liderança da fábrica para Mariana." Eu fiquei em choque. Tudo o que eu tinha feito parecia não importar. O que me deixou ainda mais pasmo foi a forma como ele falou comigo naquela noite, diante de todos os familiares e parceiros de negócios. "Rafael, você fez sua parte, mas o futuro da empresa está nas mãos da sua irmã. Você não está preparado para isso." Um golpe duro, um tapa na cara que me fez calar, mas não desistir. Nos dias que se seguiram, observei Mariana ganhar poder e confiança, enquanto eu era lentamente excluído dos principais projetos. Naquele momento, sabia que aquela batalha seria muito maior do que eu imaginava. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções e desafios. Mariana começou a implementar mudanças radicais, muitas delas sem consultar quem estava no chão de fábrica ou no time técnico. Sua visão era clara: transformar a empresa num modelo corporativo moderno, com contratos milionários e investidores de fora. Deixando de lado toda a cultura que eu tinha ajudado a construir, eu tentava me manter focado no que sabia fazer: tecnologia e inovação. Mas fui sendo empurrado para funções cada vez mais burocráticas, como se minha opinião não tivesse valor. Numa reunião decisiva onde deveria apresentar um novo módulo do software, percebi que meu nome sequer estava na lista dos participantes. Foi aí que a crise explodiu. Uma grande multinacional de mineração ameaçou romper contrato com a fábrica, alegando atrasos e falhas, que começaram justamente quando Mariana assumiu a liderança. Naquele momento, a fábrica começou a perder credibilidade no mercado, e eu sabia que precisava agir rápido. Durante uma reunião tensa com os investidores, enquanto Mariana buscava culpar os funcionários e equipes técnicas, eu silenciosamente reuni provas de que os problemas vieram das mudanças mal planejadas e da falta de experiência dela em operações industriais. Com esses dados, escrevi um relatório detalhado e enviei para os principais acionistas, explicando claramente os riscos de manter Mariana na liderança e propondo uma reavaliação do conselho. A reação não foi imediata, mas logo começaram as reuniões internas, com debates acalorados e alianças sendo formadas. Eu percebi que não estava sozinho. Menos alguns diretores também questionavam as decisões dela e viam com preocupação o rumo que a empresa estava tomando. Foi um jogo duro, com traições, discursos inflamados e muita estratégia. Enquanto isso, Mariana continuava tentando consolidar seu poder, sem perceber que seu império estava começando a ruir. O que eu não sabia era que essa batalha pessoal chegaria a um ponto que mudaria tudo para sempre. O ano era 2014, e o ambiente dentro da empresa estava cada vez mais tenso. Mariana havia organizado uma grande festa para comemorar o aniversário do meu pai. Uma ocasião que parecia ser uma celebração da família, mas que na verdade se transformou no palco da minha maior humilhação. A festa aconteceu em um salão luxuoso no centro de Belo Horizonte.
cheio de investidores, parceiros e amigos da família. Mariana, impecável em seu vestido de grife, circulava pela sala, exibindo seu sorriso de vitória. Como se já tivesse conquistado o mundo, eu cheguei cedo, vestido com um terno simples, decidido a manter a dignidade e não causar conflitos. Mas, quando Mariana me viu, seu olhar foi carregado de desprezo. Ela cochichou para uma amiga: não devia nem estar aqui. Pouco depois do jantar, Mariana pediu a palavra, e com a voz firme e cheia de arrogância, anunciou uma mudança radical na direção da empresa. Ela declarou que assumiria oficialmente o cargo de CEO e que minha contribuição, por mais que tivesse sido valiosa no passado, não fazia mais parte dos planos. Com palavras cortantes, ela disse que eu era incapaz de lidar com o crescimento da empresa, que minhas ideias eram ultrapassadas e que eu estava impedindo o progresso. Todos os olhares se voltaram para mim, esperando minha reação. Meu pai, que sempre fora meu maior apoio, ficou em silêncio, com um sorriso satisfeito no rosto, enquanto minha mãe desviava o olhar. Claramente constrangida, eu poderia ter explodido, deixado a situação se transformar num escândalo. Mas, ao invés disso, levantei-me calmamente, coloquei minha pasta na mesa e disse baixinho: "Feliz aniversário, pai." E saí, deixando sussurros e olhares para trás. Foi a noite que mudou tudo, o ponto de virada que eu não sabia que precisava para recomeçar. Depois daquela noite que parecia o fim de tudo, eu voltei para casa com um coração pesado, mas uma determinação que nunca havia sentido antes. Aquela humilhação pública foi o estalo que precisava para mudar o jogo. Eu não poderia deixar que minha irmã e meu pai destruíssem tudo o que construí com tanto suor e noites em claro. Meu escritório, um pequeno cômodo na casa que eu havia comprado no bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte, tornou-se o centro da minha nova missão. Rodeado por prêmios de inovação, patentes do software que eu mesmo desenvolvi, e fotos antigas da fábrica nos seus dias difíceis, comecei a planejar meu contra-ataque, enquanto Mariana se vangloriava nas festas de empresários e aparecia em entrevistas sobre liderança feminina e inovação no setor de mineração. Eu estava criando uma estratégia detalhada, utilizando todo o meu conhecimento em tecnologia, finanças e direito. Primeiro, revisei os contratos societários da empresa. Para minha surpresa, descobri uma brecha que poderia virar o jogo. Apesar de Mariana ser CEO, eu ainda detinha a maioria das ações da empresa, menos 55% para ser exato, graças a um acordo silencioso que meu pai e eu havíamos feito anos atrás, para garantir a continuidade dos nossos projetos. Mas essa vantagem no papel não era suficiente. O conselho administrativo estava claramente inclinado a favor de Mariana, influenciado por seu charme e contatos em São Paulo para derrubá-la. Eu precisava provar que ela estava colocando a empresa em risco. Foi quando lembrei do meu software proprietário, que gerava cerca de 70% da receita anual da empresa, com a ajuda de alguns desenvolvedores fiéis, que secretamente se juntaram a mim. Consegui isolar os dados reais da produção e dos contratos. No dia seguinte, às 9 da manhã, enviei um e-mail para todos os principais investidores e parceiros, anexando relatórios detalhados sobre os riscos iminentes devido à má gestão da Mariana. O conteúdo era claro e objetivo. Se não houvesse uma reestruturação imediata, a empresa corria sério risco de perder contratos valiosos e entrar em falência. O efeito foi imediato. Começaram a chegar mensagens de preocupação, pedidos de reuniões e questionamentos formais ao conselho. Os bastidores corporativos fervia, com rumores sobre a situação instável da diretoria. Enquanto isso, Mariana começou a perceber que algo estava errado. Tentou acessar os relatórios, mas percebeu que seu acesso havia sido restringido por decisão do conselho. Uma manobra minha para garantir o controle dos dados. A tensão dentro da empresa aumentava a cada dia. Os funcionários estavam divididos. Muitos se sentiam inseguros e desmotivados, enquanto outros se alinhavam comigo, esperando uma mudança que lhes devolvesse estabilidade. Minha mãe, que sempre fora uma figura de calma e equilíbrio, veio me visitar numa tarde de domingo. Ela estava com os olhos vermelhos, mas falou com firmeza: "Rafael, você está no caminho certo, mas cuidado para não perder quem você é no meio dessa luta. Não deixe que o orgulho te cegue." Suas palavras ficaram gravadas na minha mente, lembrando-me que,
Por trás de toda aquela disputa, ainda havia uma família menos mesmo que fraturada. Os dias seguintes foram de reuniões intensas. O conselho se reuniu para deliberar sobre a crise, e eu apresentei pessoalmente meus argumentos, defendendo a necessidade de substituir Mariana e buscar uma liderança técnica e experiente. A resposta foi um misto de hesitação e resistência, mas também de reconhecimento da gravidade da situação. Por fim, após semanas de disputas internas e negociações, o conselho decidiu suspender Mariana do cargo de CEO, até que uma auditoria externa pudesse avaliar os impactos de sua gestão. Foi uma vitória parcial, mas crucial. Eu estava de volta ao jogo, com a chance de reerguer a empresa e provar de uma vez por todas que meu trabalho valia mais que qualquer título ou diploma. Porém, o que ninguém esperava era que essa batalha pessoal fosse longe demais, chegando a mexer com os laços mais profundos da nossa família, trazendo à tona segredos, traições e um desafio que eu jamais poderia imaginar, e assim, entre batalhas corporativas e feridas emocionais, comecei uma nova etapa, menos onde a guerra pelo controle da empresa era apenas o começo. Com Mariana suspensa, eu sentia que, finalmente, tinha uma chance real de salvar a empresa e restabelecer a ordem que ela tanto precisava. Mas o que ninguém sabia era que a verdadeira batalha estava longe de ser apenas corporativa. Ela já havia invadido o terreno pessoal e familiar, ameaçando destruir tudo o que construímos juntos ao longo dos anos. Logo após a suspensão, descobri que Mariana havia começado a mover peças nos bastidores para minar minha reputação. Rumores começaram a circular entre os funcionários. Dizia-se que eu era arrogante, que tinha dificuldades em trabalhar em equipe, que era um tecnocrata que não entendia das relações humanas dentro da empresa. Essas fofocas se espalharam rápido e afetaram o clima no ambiente de trabalho. Muitos que antes me apoiavam passaram a evitar contato, temendo represálias da irmã. Era um jogo sujo e eu precisava encontrar uma forma de virar essa maré. Uma noite, depois de um longo dia de reuniões e reuniões, recebi uma ligação inesperada. Era meu tio, irmão do meu pai, que havia se afastado da empresa há anos. Disse Rafael, precisamos conversar. Sei que você está enfrentando dificuldades e talvez eu possa ajudar. Marcamos um encontro discreto numa cafeteria no bairro Savassi, em Belo Horizonte. Lá, ele revelou segredos do passado da família, negócios obscuros que meu pai havia escondido, dívidas que não apareciam nos balanços oficiais e alianças perigosas, feitas para manter o controle da empresa. Essa conversa abriu meus olhos para a complexidade do que eu estava enfrentando. Não se tratava apenas de uma disputa com minha irmã ou de um jogo corporativo. Era uma teia de interesses e traições que envolvia todo mundo ao meu redor. Decidi então agir com ainda mais. Comecei a documentar tudo, criando um dossiê detalhado sobre os movimentos suspeitos dentro da empresa e as manipulações feitas para me afastar do poder. Enquanto isso, intensifiquei o desenvolvimento do meu software, agora com melhorias que prometiam revolucionar o setor de mineração. A ideia era clara: mostrar que a inovação era meu maior trunfo e que eu era indispensável para o sucesso da empresa. Em meio a tudo isso, tentei manter uma relação minimamente cordial com meus pais, embora cada encontro fosse carregado de tensão e ressentimentos não ditos. Minha mãe, sempre preocupada, tentava intermediar o conflito, mas a distância emocional entre nós crescia a cada dia. A pressão era imensa, e eu me sentia dividido entre a vontade de vencer e o desejo de salvar os laços familiares que estavam se desmanchando diante dos meus olhos. Foi num desses momentos de reflexão que percebi que não podia fazer isso sozinho. Precisava de aliados fortes e honestos para enfrentar a tempestade que se aproximava. E foi assim que, pouco depois, dei um passo que mudaria o rumo dessa história para sempre. Sabendo que a batalha não era apenas minha, decidi reunir um time de confiança para me ajudar a recuperar a empresa e, ao mesmo tempo, proteger o que ainda restava da minha família. Chamei 3 pessoas que tinham sido fundamentais na construção do software e na operação da fábrica, menos pessoas leais, competentes e dispostas a enfrentar o que viesse pela frente. Marcamos encontros secretos em um escritório alugado no bairro Lourdes, longe dos olhos curiosos e das fofocas que já corríamos risco de ouvir.
Ali entre planos estratégicos e longas discussões, comecei a revelar tudo o que descobrira. Os contratos obscuros, as manipulações de Mariana, as dívidas escondidas e a situação financeira real da empresa. Nosso objetivo era claro: preparar um plano para retomar o controle da Mitel Logística, recuperar a confiança dos investidores e, principalmente, proteger os funcionários que, apesar da confusão, ainda acreditavam no potencial da empresa paralelamente. Investi pesado no aprimoramento do software, transformando-o em uma solução inovadora que não apenas otimizava a logística, mas também trazia inteligência artificial para prever falhas e antecipar necessidades menos, algo que nenhuma outra empresa do setor tinha, mas a pressão aumentava. Mariana não ia ceder facilmente. Ela começou a tentar minar os nossos esforços, entrando com processos judiciais e ameaças, tentando usar a influência que ainda tinha para atrasar os nossos avanços. Foi nesse ponto que a situação familiar ficou ainda mais delicada. Meu pai, até então omisso, foi obrigado a tomar partido. Em uma reunião tensa na casa da família, ele me olhou nos olhos e disse: Rafael, não quero mais essa guerra entre vocês. A empresa é nossa, mas a família é mais importante. Você precisa encontrar um caminho para a reconciliação. Eu queria acreditar que ele falava sério, mas sabia que por trás daquela mensagem havia mais cálculo do que emoção. Ele ainda confiava mais em Mariana, e minha luta ainda era vista como uma ameaça. Minha mãe, ao contrário, me apoiava silenciosamente. Em uma noite, ela me entregou um envelope com documentos antigos menos contratos, e-mails e fotos que poderiam ajudar a provar minha posição na empresa. Com esses novos recursos, nos fortalecemos ainda mais. Começamos a preparar uma apresentação para o conselho, mostrando que a Mitel Logística precisava voltar a ser liderada por alguém que realmente entendesse o negócio, a tecnologia e o mercado. Tudo estava prestes a chegar a um ponto decisivo, onde as cartas seriam finalmente reveladas, e a verdadeira face de cada um exposta. Mas, como em toda boa história de família e negócios, o inesperado ainda estava por vir. O dia da Assembleia do Conselho chegou como uma tempestade anunciada. Era 2016, um ano decisivo para a Mitel Logística, e o salão do Hotel Ouro Minas estava lotado de executivos, investidores, advogados e familiares. A tensão era palpável, e todos sabiam que o futuro da empresa estava pendurado na balança. Mariana chegou cercada de apoiadores, com seu sorriso confiante e discurso pronto para convencer os presentes de que ela era a melhor escolha para liderar a empresa rumo ao futuro. Do meu lado, estava meu time, preparado para mostrar provas, dados e argumentos sólidos que deixassem claro quem realmente tinha visão para guiar a Mitel. Abri a apresentação com uma fala firme e controlada, começando pela história da empresa, das nossas lutas, conquistas e dos desafios que enfrentamos. Mostrei os dados financeiros que comprovavam a deterioração dos resultados sob a gestão de Mariana. Exibi gráficos detalhados que evidenciavam quedas em contratos importantes, atrasos nas entregas e problemas na cadeia logística, que começaram justamente após sua nomeação como CEO. Usei exemplos concretos e depoimentos de clientes para reforçar o impacto negativo que sua gestão causou. Mas o ponto crucial da apresentação foi a demonstração do novo software, evolução da nossa plataforma tecnológica que agora incorporava inteligência artificial para prever falhas e otimizar a produção de forma inédita no setor. A tecnologia, desenvolvida por mim e minha equipe, seria a chave para a recuperação e expansão da Mitel. Enquanto eu falava, via nos olhos de muitos conselheiros um misto de surpresa e apreensão. Não esperavam que eu tivesse preparado algo tão contundente. Quando terminei, o silêncio tomou conta da sala. Foi Mariana quem quebrou o gelo, fazendo uma defesa emotiva, tentando desqualificar minhas provas e insistindo que eu estava preso ao passado, incapaz de inovar socialmente e liderar equipes. A discussão se acirrou, com troca de acusações e discursos inflamados. Meu pai tentou intervir, mas estava claro que sua posição era frágil e que o apoio da maioria estava se voltando contra Mariana. Após horas de debates, votações e pedidos de esclarecimento, o conselho decidiu pela suspensão definitiva da Mariana da direção da empresa e convocou uma auditoria completa para avaliar a situação. Foi uma vitória
importante, mas que trouxe consequências amargas. Mariana jurou que não desistiria, que usaria todos os recursos para recuperar seu poder e minar minha liderança. E no meio disso tudo, percebi que, apesar da vitória, as feridas abertas naquela família talvez nunca cicatrizassem completamente. Com a decisão do conselho em mãos, senti um misto de alívio e apreensão. A Mitel Logística finalmente estava sob minha liderança novamente. Mas a guerra familiar e corporativa estava longe de acabar. Mariana não se deu por vencida. Ao contrário, intensificou sua ofensiva. Ela usou sua influência para acionar aliados, dentro e fora da empresa, tentando boicotar contratos e atrair investidores para criar uma rede de resistência contra mim. Suas ações começaram a abalar o ambiente de trabalho e a confiança dos funcionários. Eu precisava agir rápido para conter os danos e mostrar que estava preparado. Para liderar a empresa rumo a um futuro sólido, passei a investir ainda mais no desenvolvimento do nosso software, expandindo sua aplicação para novos setores da cadeia produtiva e apresentando melhorias constantes que garantiam aumento de eficiência e redução de custos. Além disso, comecei uma série de encontros com os principais clientes e parceiros da Mitel, buscando restaurar a confiança e explicar as mudanças que estavam acontecendo. Era crucial mostrar que, apesar das turbulências internas, a empresa seguia comprometida com a qualidade e a inovação. Enquanto isso, Mariana lançou uma campanha nas redes sociais tentando desmoralizar minha imagem e colocar em dúvida minha competência. Mas, para minha surpresa, muitos funcionários e até alguns antigos apoiadores dela começaram a se afastar, impressionados com os resultados práticos que eu estava entregando. Aos poucos, a atmosfera começou a mudar. Funcionários que antes duvidavam passaram a enxergar que o futuro da empresa estava sendo reconstruído com um trabalho sério e transparente. Entretanto, a batalha não estava apenas na empresa. A guerra pessoal também se intensificava. Em uma reunião familiar, meu pai, ainda dividido entre os filhos, tentou fazer as pazes, mas as palavras soaram vazias diante dos anos de mágoas. Minha mãe, sempre silenciosa, me confidenciou que tinha medo de que aquela disputa acabasse destruindo a família para sempre. Mas eu sabia que não podia recuar. O que estava em jogo era muito maior que uma simples disputa. Era a sobrevivência do legado que meu avô começou décadas atrás. E, naquele momento, decidi que não haveria mais espaço para dúvidas. Eu precisava mostrar não só para minha família, mas para o mundo, que meu trabalho e minha visão eram a verdadeira força por trás da Mitel Logística. Com a liderança restabelecida, meu foco passou a ser a reconstrução, não apenas da Mitel Logística, mas também da minha reputação, uma tarefa árdua diante de tantas acusações e desconfianças que ainda pairavam no ar. Investi em transparência, reuniões abertas com os funcionários, relatórios regulares aos investidores e um programa de incentivo à inovação que valorizava o esforço de cada colaborador. As mudanças começaram a surtir efeito. Em menos de 6 meses, a empresa apresentou crescimento significativo, conquistando novos contratos e recuperando clientes antigos que tinham dúvidas após a turbulência. A plataforma tecnológica que desenvolvi se consolidou como um diferencial, competitivo no mercado, atraindo a atenção de grandes players internacionais, que passaram a firmar parcerias estratégicas com a Mitel. Entretanto, a reconciliação familiar parecia cada vez mais distante. Mariana, apesar da suspensão, continuava com ações judiciais e processos que atrasavam investimentos e projetos. Em uma dessas ocasiões, quando um grande contrato internacional estava prestes a ser fechado, uma liminar suspendeu temporariamente a decisão do conselho, gerando um baque inesperado para a empresa. Foi um momento difícil. Os investidores ficaram inseguros e o clima dentro da empresa voltou a ficar tenso. Foi então que percebi que precisava tomar uma atitude definitiva para proteger o legado da empresa e minha sanidade. Decidi sentar para uma conversa franca com Mariana, longe dos advogados, dos conselhos e dos holofotes, em uma cafeteria discreta na Savassi. Nos encontramos para discutir o futuro, colocando na mesa tudo o que estava em jogo. Para minha surpresa, Mariana estava cansada da guerra. E apesar do orgulho ferido, demonstrava uma vontade real de encontrar uma solução. Após horas de diálogo, conseguimos traçar um acordo. Ela aceitaria uma participação minoritária, como acionista silenciosa,
recebendo dividendos, mas sem interferência nas operações ou decisões estratégicas. Foi um passo importante para fechar aquele capítulo doloroso e permitir que a empresa avançasse com foco e união. Hoje, olhando para trás, vejo que aquela batalha foi mais que uma luta por poder, foi um teste de caráter, resiliência e visão. A Mitel Logística não é apenas uma empresa. É o resultado de anos de dedicação, superação e coragem para enfrentar até mesmo os desafios que vêm de dentro da própria família. Com o acordo firmado, a Mitel Logística entrou em uma nova fase. Finalmente livre das disputas internas, pude focar na inovação, crescimento e na consolidação do legado que tanto lutamos para construir. O software evoluiu, ganhando reconhecimento nacional e internacional, e a empresa se tornou referência no setor de mineração e logística, com projetos pioneiros que uniam tecnologia e responsabilidade ambiental. Mariana, agora em um papel minoritário, encontrou seu caminho em outras áreas distante da Mitel, mas com um futuro promissor. Minha relação com meus pais nunca voltou ao que era antes. O ressentimento e as cicatrizes ainda estavam presentes, mas aprendemos a conviver com eles, respeitando o espaço e aceitando as escolhas de cada um. Porém, a lição mais importante que tirei de toda essa experiência foi a força que vem da perseverança, da paixão pelo que fazemos e da capacidade de transformar adversidades em oportunidades. Hoje, quando olho para o horizonte da minha cidade, Belo Horizonte, e vejo o impacto positivo da Mitel Logística na economia local e no desenvolvimento sustentável, sinto uma imensa gratidão. Gratidão por ter resistido, por não ter desistido, e por ter conseguido provar, para mim mesmo e para aqueles que duvidaram, que o verdadeiro valor está na ação, na dedicação e na coragem de seguir em frente. Essa é a minha história, menos um relato de luta, superação e justiça, onde a família e os negócios se entrelaçaram em um duelo que ensinou a todos que respeito, trabalho duro e visão são os alicerces do sucesso. Obrigado por acompanhar essa jornada. Se essa história te inspirou, compartilhe e ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. Até a próxima.